Salmo 23, vamos ler, são apenas 6 versículos, e vale a pena que a gente leia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Vamos orar. Senhor, agora, neste momento, nesta manhã, aqui neste lugar, separado para esta finalidade, dá-me a graça de pregar nesse texto, no Salmo 23, e que os irmãos que aqui estão sejam edificados. Esse é o propósito da palavra. E todos quantos puderem me ouvir no país inteiro, no mundo, tendo acessibilidade a esta mensagem, na língua, no idioma que estamos pregando, o Senhor venha também a elevar a tua igreja, a adornar a tua igreja com as verdades eternas, e além disso, Senhor, salvar perdidos, glorificando assim o teu nome. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Nós estamos chegando ao final do Salmo 23. Eu ainda tenho 2 assuntos para serem tratados, e os irmãos lembram que é um salmo incrível. Ele trata dos 7 aspectos da vida cristã, que engloba a vida cristã desde a conversão até o final, desde a minha iniciação como crente até o acesso à glória eterna. E habitarei na casa do Senhor. Começa, termina. Está vendo? Que história perfeitamente contada. Ninguém imagina, mas Deus só quer que nós peguemos a Bíblia, analisemos à luz de toda a Escritura. O plano de Deus é eterno. As roupagens divinas são eternas. Os adornos, aquelas coisas que mulheres usam, nós também, para nos deixar bonitos, né? Na Bíblia são coisas espirituais. Se você estiver buscando coisas naturais, coisas desta vida aqui, o Salmo 23, bem como toda a Escritura, não há de cumprir com seus desejos. Mas eu quero tratar de coisas eternas. Todavia, esse penúltimo assunto que temos hoje envolve coisas naturais. Porque o que diz aqui? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E é nisso aqui que nós vamos tratar. Quem está interessado em cuidar de mim? Quem pode cuidar de mim? Será que eu sou habilitado para isso? Será que aquele irmão, aquela irmã são habilitados? Nós estamos vivendo em dias, sim, quando cada pessoa diz: eu sei me virar, eu cuido do meu próprio nariz, eu sei cheirar sozinho, tá? E até com as mulheres hoje, né? Eu vou abandonar meu marido, tá? Eu sei me virar, vou viver a vida, não quero ele aqui em casa não. Todavia, Deus tem um sistema dele de cuidar do seu povo, e Deus cuida. O que está precisando hoje? Não é de viva fé? Não é de homens e mulheres
que com sabedoria, com a fé inteligente, confia em Deus? Não é verdade? É porque, queridos irmãos, nós não passamos aqui no Brasil por dias terríveis. Eu tenho um amigo, pastor lá no Nepal. Ele fala inglês, mas nós conseguimos nos comunicar, né? Eu pego o tradutor instantâneo na internet e manifesto minha conversa com ele. Ele disse para mim: pastor, aqui no Nepal é terrível. Há muita perseguição contra o evangelho. E às vezes, a gente que é pastor passa necessidade aqui. Aquele amigo meu, um homem simples, buscando a verdade. Então, nós aqui no Brasil, nós não passamos o que irmãos passaram neste mundo. Tá? Nós não sabemos o que é padecer. Tá? Eu li a respeito dos crentes presos pelos comunistas. Tá? O que eu li faz muito tempo, quando ainda o comunismo dominava a Rússia, Romênia, Polônia, aquelas regiões todas. Crentes eram presos e davam para eles apenas um pedacinho de pão para eles passarem o dia. E alguns repartiam na prisão aquele pão para um irmão que estava padecendo mais do que ele. Nós cantamos um hino antigo, não tem no cantor? Nas aflições ao meu lado estará. Será que entendemos isto? Será que compreendemos essas coisas? Então aqui nós temos fartura, irmãos. Fartura e mais fartura. Deus cuida de nós ou Ele deixa a gente passar fome? O versículo aqui explica. Bondade e misericórdia. Eu quero tratar dessas duas coisas com vocês. Bondade e depois misericórdia. Vamos então ao texto, porque eu creio que será de muito valia para nós. Tem pessoas no mundo, aqui no Brasil, que devido a esse período pandêmico, passaram dificuldade, talvez alguns até morreram por falta de comida. Deus, entretanto, cuida dos seus. Ele sempre exortou os discípulos. Ele diz: olha para as aves, quem cuida delas? Não sou eu? Deus cuida de nós. Tem a forma que a fé cristã deve, com sabedoria, entender. Deus nunca vai cuidar de preguiçoso. Quem não trabalha, a Bíblia diz, também não deve comer. Porque Deus nunca trabalha sem vamos dizer assim, aquela atividade de justiça. Aquele irmão está trabalhando. Então é pelo serviço dele que Deus sustenta a família dele. Às vezes, Deus, quando nós não podemos nos sustentar, Deus está em plena atividade para usar meios. Quando Ele colocou Elias lá, à beira do riacho ali, daquele ribeiro, né? Elias tinha chegado lá para o rei e disse: olha, não vai chover, só quando eu mandar. Mas ele não viu que as consequências também vinham sobre ele. Então ele ficou à beira do rio, no riacho ali, bebendo daquela água do riacho. E quem lhe trazia pão? Ele estava sendo procurado para ser morto pelo rei Acabe. Mas o que aconteceu? Deus mandava quem? Tinha um garçom que Deus mandava diariamente. Os corvos vindos, garçons, servindo um bauru para Elias. E ele passava assim. Até que Deus tirou dali, mandou para a casa de uma viúva com uma criança, onde ela cuidou dele. Impressionante os meios de Deus. Nós precisamos, vamos dizer assim, fazer nossa fé prosperar. Isso só vem, irmãos, quando nós conhecemos a Bíblia.
quem não lê a Bíblia não tem fé. Quem deixa a Bíblia abandonada está jogando fora os recursos maravilhosos de Deus em conhecer o Deus da nossa teologia, a teologia bíblica. Então, se você abandona a Bíblia, ela é apenas um objeto menos importante do que a televisão na sua casa. Incrível, né? Porque ela fica fechada, a televisão fica aberta. Você não lê, então você não vai crescer. O que é que diz Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir. Eu amplio a minha fé, né? Minha visão, o óculos de Deus, né? A amplitude do grau espiritual vem da palavra, queridos irmãos. É um meio de conhecermos nosso Deus. Então, se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou conhecer o meu Deus? Você diz, eu tenho Jesus como meu Salvador. Mas você conhece o Deus da Bíblia? Eu preguei aqui tempo atrás sobre saber que o Senhor é Deus, no Salmo 100. Então, eu creio que a maior parte dos crentes não lembra dessas coisas. Como é que nós podemos desenvolver, saber que Ele, o Senhor que nos salvou, é Deus? Então, precisamos disso. Vamos então aqui, queridos irmãos. A primeira lição aqui, ainda na introdução, é que isso nos humilha, nos leva ao pó. Tá? Eu preciso de Deus. Ele interessa por mim? Claro. Eu não sou filho dele? Sim. Aquele que cuida, que a vontade dele, irmãos, ele sabe até de um fio de cabelo da minha cabeça. Está tudo contado aqui. Você pode contar, né, os fios de cabelo? A não ser uma pessoa que não tem cabelo nenhum. Né? Mas notem, queridos irmãos, foi Deus permitindo que caísse tudo. Mas aquele que interessa por um fio de cabelo da minha cabeça. Olha as mulheres, você sabe contar quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? E esse Deus interessar por até numa coisa dessa, ocupar-se com isto. É aquele Deus que diz, nenhum pardal cai. Um pardal, um passarinho cai sem a permissão dele. Interessa por mim? Claro! Então, nós que vivemos agora nessa, vamos dizer assim, epidemia do orgulho. É pior do que a Covid-19, né? É a epidemia do orgulho, a independência de Deus. Eu faço, eu trabalho, eu sustento. Sustenta nada. Deixa Deus permitir um tempo de fome e você vai saber o que é, como dizia na Bahia, o que é bom para tosse. Tá? Veja bem, queridos irmãos, Deus, na sua bondade, Ele cuida de nós. Bem, vamos então para os dois elementos que aparecem no texto. Quais são? Vocês já descobriram. Que Deus utiliza para cuidar do seu povo. Primeiro, bondade. E segundo, misericórdia. Eu vou tratar do primeiro. Talvez eu ocupe o tempo hoje somente com esse aqui, esse aspecto de bondade. A bondade, obviamente, está referindo o quê? O cuidado de Deus. E se vocês querem saber disso, vocês devem ler, eu nem falo a Bíblia inteira, mas se vocês puderem pegar, ligar a televisão no canal chamado Salmo 104, pode ligar ali. Eu acho que tem uns 40 versículos ali, provavelmente, se não, chega perto. Mas, irmãos, é a coisa descomunal de ver como Deus, impressionantemente, Ele espalha a bondade dele. Ali não está falando de pecado, ali não está falando de nada disso, ali está falando exclusivamente de um Deus que cuida de um leão, que cuida
dos animaizinhos ali, dos gatos, que cuida dos ratos, que cuida daquela gazela no campo, que cuida dos animais sanguinários. Deus fez isso. Tá? Ele não precisa dos homens, ele cuida. Tá? Ele espalhou esse cuidado. E cuida também, você olha para os seres humanos. O que é que nós temos, irmãos? Vamos pensar nos incrédulos. A Bíblia diz que os homens levantam cedo para trabalhar. Você vê isso no mundo inteiro. Na ocupação com o sustento. O que é que eu vou dar para meus filhos? O que é que eu vou dar para minha esposa? O que é que eu vou fazer? Então levanta, um vai para um serviço pesado, outro vai menos pesado, tudo trabalhando. Mas quem proporciona isso? Deus. Ele que abre a mesa dele. Tá? Ele que abre. A mesa dele é universal. Tem tudo na mesa de Deus. Tem farinha, tem arroz, tem feijão, tem banana, tem maçã, tem de tudo na mesa de Deus. Tem tudo para todos. E ele não é mesquinho, irmãos. Os irmãos lembram que quando ele, na bondade dele, até pelo mundo incrédulo, ele falou através de Faraó naquele sonho. Vão vir 7 anos de muita fartura. Mas depois virão 7 anos de fome. Deus cumprindo seus propósitos, seus planos eternos. Eu não estou vendo do aspecto de que José entraria ali e tal, não. Eu estou mostrando para vocês que é um Deus que cuida da raça. Tá? Preparou José, sim, para abastecer o Egito, deixar aqueles armazéns imensos, né? Lotados. Então aqueles ratinhos que entravam por debaixo da porta daqueles armazéns, entravam ali, mas que eu vou dar conta de tudo isso aqui? Né? Era o celeiro que Deus abriu através de José, usando a fartura daquele período todo, né? Para abastecer o mundo, para aquele período de fome. Quem não sabia desse abastecimento, tiveram que sair dos seus países para comprar no Egito. Como fizeram os filhos de Jacó. É assim, queridos. Agora, particularmente, nós olhamos também como Deus cuida dos seus. E aqui eu trago aquela lição memorável, conhecida de vocês, concernente ao cuidado dele para com Israel. Durante aqueles 40 anos que o povo, vamos dizer assim, vagueou pelo deserto, na peregrinação, como foi que Deus cuidou? Deus não passou por territórios plantados, onde havia recursos. Ele levou o povo dele pelo deserto abrasador. Aqueles lugares ermos, não tinha nada, irmãos. O povo olhava para o lado direito, para o lado esquerdo, para a frente, para trás, só areia. E Deus cuidou? Cuidou, sim. Quando o povo, na ignorância, exigia de Deus, e Deus, na ira dele, conforme nós vemos em Números, né? Capítulo 11, quando o povo queria carne, nós estamos lembrando do Egito. Eles esqueceram naquele momento da escravidão que tiveram lá, como clamavam, como gritavam, como choravam, pedindo libertação daquilo. Agora, diante de Deus, a ignorância apareceu. Não é assim que acontece no mundo? E até dentro das igrejas? Nós esquecemos do Deus da Bíblia e começamos a olhar nossos egoístas interesses. Nossos interesses que não têm valor nenhum. Suprir o quê? Deus fala, tá bom. Eu vou mostrar para vocês o quê? Que eu sei. Eu sou Deus. Chamou codornizes. E a Bíblia diz que encheu mais de 1 metro acima da terra. O povo pegava aquilo, comia. Mas foi Deus suprindo na ira dele. Então a comida começava a sair assim pelo nariz. A ganância
vendo? Ele resultou em morte de muita gente. O resultado dessa história é o final do filme. E o final do filme nós vemos em Deuteronômio 8, quando Deus aparece. Agora eu vou contar o que aconteceu. Eu não vou contar tudo não. Durante essa travessia do deserto, dá uma olhadinha em vocês. Olha a roupa. Eu me lembro, irmãos, que nós nascemos na pobreza. Era difícil para meu pai e minha mãe sustentar 12, 13 filhos. E ainda comprar roupa. Naquele tempo era difícil. Hoje é fácil. Mas notem, queridos irmãos, Deus olhou para aquele povo, falou: olha para a roupa de vocês. Vocês estão com a mesma roupa que vocês saíram do Egito. 40 anos. Não desgastou nada. Uma roupa velha, você faz assim, ela rasga. Né? Deus está a mesma roupa. Olha o calçado de vocês. Vocês estão com o mesmo calçado. Não estragou nada. Eu sustentei vocês com o maná que veio do céu. Um privilégio que nenhuma nação teve. Vocês levantavam de manhã, colhiam aquilo, faziam o bolo que vocês queriam. Morreram? Não, estão aí. Morreram os rebeldes. Estão aí, fortes. Comida dos anjos. Impressionante, né, irmãos? Aí, para vocês saberem que nem só de pão vive o homem. Não é da palavra. Está vendo, queridos irmãos? Então, essa suficiência, essa dependência de Deus não é fácil. Porque nós somos tão orgulhosos, tão arrogantes, que no íntimo nós dizemos: não precisamos, não preciso orar, não vou confiar, não. Eu não vou dar graças nenhuma, porque eu vou dar graças a mim mesmo, meu braço forte, minha capacidade, eu vou fazer. Tá bom, então faz para você ver. Você vai ver o que acontece. Não dá certo. Não dá certo. O pão não dá certo, a enfermidade vem na casa, come tudo que você tem. Satanás entra ali onde Deus não está. Satanás entra para estragar tudo. Quando a provisão nós sabemos que vem de Deus, o ambiente é maravilhoso, irmãos. O ambiente é de ações de graça, Ele que nos deu. Nós assentamos à mesa. Vamos orar? Vamos dar graças a Deus, porque Ele colocou isso aqui para nós. E quando Ele coloca pouquinho, Ele fala: puxa, que maravilha. O meu Deus que vai me levar para o céu, Ele me deu um ovinho para comer com arroz e feijão, glória ao seu nome. Ele deu aquele arroz e feijão para comer com farinha, glória ao seu nome. Ele deu em abundância, tem carne, tem tudo aqui, maravilhoso. Ele deu além do que eu preciso. Olha, irmãos, esse culto a Deus vem de corações que realmente conhecem a Deus. Agora, vamos expandir o assunto. Tá bom? Primeiro, nossa situação no mundo, quando estávamos no pecado. Agora eu me dirijo aos crentes, tá bom? Vocês sabem que Deus cuidou de você quando você estava no pecado? Estava no pecado, Deus estava cuidando de você. Eu era ignorante, eu não orava, não via nada, eu não sabia nada, mas Deus estava cuidando de mim, cuidando do meu pai, dando serviço para ele, tá? Minha mãe era uma crente lá na Bahia, ela trabalhava, ela sabia, nós os filhos não tínhamos muita gratidão, sempre estava reclamando, tá? Mas quem cuidava de nós era Deus. Deus cuida do seu povo eleito, mesmo antes da conversão deles. Então, nós conhecemos que a bondade dele foi que transbordou para os salvos. Os irmãos querem saber disso? Deus utiliza os ímpios, as coisas que os ímpios ganham e que eles utilizam para suas maldades, Deus transborda ou toma para sustentar os seus. Tá? Deus é assim. Os olhos dele estão fixados num amor incrível pelo povo eleito. Olha, aqui nós temos o irmão Antonino aqui, tá?
Eu posso imaginar ele olhando para a família dele, com grande amor, com desejo de cuidar, de dar um sustento, de dar o melhor. Se um homem como ele, como eu, tem esse amor pelos seus queridos, imagina Deus que amou o povo dele na eternidade. Não vai cuidar de nós? O Deus que prometeu cuidar das viúvas, dos órfãos. Ele até fala para um povo pagão, como o povo edomita. Ele fala lá em Jeremias 49. Vocês vão morrer, edomitas. E pode deixar que eu vou cuidar das viúvas e dos órfãos de vocês. Vocês estão rebeldes contra mim. Pode deixar que eu cuido deles. Olha, irmãos, impressionante o que Deus faz. Agora conhecemos que foi Ele que nos sustentou. Por que eu cheguei até aqui? Por que eu não morri de fome? Porque Deus me acompanhou. Ele tinha em mente o dia da minha conversão, da sua conversão. Então Ele cuidou, não faltou arroz, não faltou feijão, não faltou a provisão, a casa para morar. Às vezes muitas pessoas que se convertem passam deveras por dificuldades maiores do que nossos, né? Alguns ficam na prisão, outros passam angústias, problemas sérios, mas Deus está ali presente, né? Nas dificuldades, nas dores, nas aflições. Deus está presente até na prisão, como Deus faz. Tem muitas pessoas crentes que contam suas histórias de como foi cuidado. Nós nem entendemos porque passaram por aquilo, mas Deus cuidou deles. Eu me lembro agora de José, quando ele ficou aqueles anos, que a gente nem imagina quantos anos ele passou no Egito. Então, quando nasceu o primeiro filho dele, se não me engano, foi o primeiro, que ele deu o nome de Manassés. Foi. O primeiro foi Efraim. Manassés significa esquecimento. Agora eu esqueci dos meus sofrimentos, esqueci da casa dos meus pais. Esqueci dos meus sofrimentos que passei como escravo na casa de Potifar, como prisioneiro na prisão. Esqueci, por isso que ele deu o nome de Manassés, tá? Então, veja bem, aí ele estava esquecendo, agora veio a alegria, agora eu sou governador, agora eu tenho tudo a meu dispor. Quando eu faço assim, vem alguém para me servir. Olha o que Deus faz, queridos irmãos, nesta vida, tudo para a glória dele. As maneiras, as multiformes obras da graça, nós não podemos ignorar. Às vezes uma irmãzinha como aquela que eu já contei para vocês, daquela senhora crente na enfermidade, ainda cantando que Deus estava cuidando dela, ela não tinha tomado café, não tinha almoçado, ela estava sentindo dores, e mesmo assim louvando a Deus pelo cuidado de Deus, porque Deus sabia das suas necessidades. Como diz aquele hino, nas aflições ao meu lado estará. Então vamos lá. É Ele quem supre nossas necessidades. O que você vai almoçar hoje? O que você tomou no café? Foi Deus que supriu. Quando você está dormindo, Ele não está dormindo. Nós cantamos aquele, Ele vela por mim, né? Então, aquela mamãe que fica até tarde da noite olhando a criança, como é que está. Eu imagino o Lucas e a Lígia, como fica com a criança sabendo que ela está agora com febre, né? E eles ficam ali, como é que está a nossa filha, como é naquele carinho e amor que devem ter os pais. E agora imagina um Deus que não dorme. Não dorme. Tá? Então, enquanto nós estamos ali assim, dormindo, ou eu toscanejando, Deus vela por mim. Quando você pensa que vai levantar amanhã para ganhar o seu pão de cada dia, Deus já arrumou a mesa. Ele já pôs assim aquela toalha na mesa, né? Ele já arrumou os pratos para você, por assim dizer. Já preparou tudo.
Ele cuida. Tá? Ele não dá as coisas para alguém que não quer trabalhar. Pode perceber que até nos animais no campo, Deus dá o alimento, mas custa o trabalho deles. Por exemplo, para um leão ou leoa pegar a comida deles, dá trabalho, perde muitas vezes. Mas é o sistema justo que Deus fez na criação. Em tudo há justiça. Tá? Outro detalhe, ele cuida na saúde. E queridos irmãos, onde não está a bênção da mão de Deus que cura? Onde não está? Eu costumo toda manhã levantar, fazer um café e fazer um pouco mais de 1 litro de chá. A gente tomar durante o dia. Mas o que eu coloco ali? Eu coloco várias coisas para formar aquele chá. Aquilo provém de quem? De Deus. O café que faz provém de quem? De Deus. Está vendo? Aquilo que Ele quer para a nossa saúde provém dEle. Muitas vezes, os crentes adoecem. E muitas situações, irmãos, Ele nos dá sabedoria. Dizer que, olha, eu não vou usar o médico, tá bom, fique, você vai ter problema. O médico é a provisão de Deus. Se ele não resolver, então nós temos que tomar outras providências. Quando Paulo falou com Timóteo, falou, tome aquele vinho que ele precisava, né? Que era o suco de uva naquele tempo, toma por causa de suas frequentes dores de estômago. Então ele nem orou. Tá? Nem sempre Deus atua diretamente na cura de alguém. Ele utiliza meios para isso. É a bondade de Deus. Tá? Eu nunca esqueci uma vez quando Jonatas, meu filho, era pequeno. Ele estava doente. 3 horas da manhã, eu tive que orar por ele. Ele estava doente. Logo ele foi curado. Deus tirou a enfermidade. Mas nem sempre é assim. Às vezes usa um chá, às vezes usa aquele médico. Esse ano foi um ano assim para mim. Tá? Quando eu tive esse problema na retina, que tive que fazer a cirurgia, Deus me mandou para um médico certo, lá no centro da cidade. Ele falou, seu Davi, o senhor está com problema na retina. Tá? Vai ter que ser operado, vamos enviar o senhor uma carta. Foi a providência de Deus que me enviou para o Hospital das Clínicas. E lá Deus usou aquelas pessoas para fazer a cirurgia e cuidar de mim. Tá? Que agora eu posso ver melhor. Tá? Muito bem. Então é assim que Deus faz na saúde. Bom? Tá, a irmã Leonice, com aquele netinho dela, sempre com problemas, né? E Deus dá provisão aqui e ali, cuidando dela, cuidando do menino, e Deus, na sua bondade, faz isso. Então, tudo isso é para nós rendermos graças a Ele. Então, tem 1000 motivos para nós fazermos culto a Deus, irmãos, em todos os aspectos. Está faltando isso em nossos dias. Um culto a Deus. Por causa da maneira que Ele cuida de nós, das maneiras infinitas dEle que Ele cuida de nós. Tá? Às vezes a situação exige de nós que nós dobremos o joelho 3 horas da manhã, 1 hora da manhã ou 3 da tarde, qualquer horário, porque não tem mais jeito. Então nós precisamos do Senhor. Senhor, cuida, põe tua mão aqui para curar nosso querido, aquela pessoa. Quantos aqui já pediram oração? Né? As irmãs chegando, ore por fulano de tal, que ele está assim, assim, assim. Tá? Precisa de nossas orações por pessoas. Nós estamos buscando quem, queridos irmãos? Nós estamos buscando a provisão de Deus. Às vezes, nessa provisão, Deus quer que nós sejamos coparticipantes da bondade dEle. Tem aquele irmão ali que está com problema, faltando alguma coisa para comer, ele não tem. Ele não tem trabalho. Então, Deus utiliza a igreja para ajudar, sustentar aquele irmão, até que venham os recursos que Deus comumente dá para nós através de um emprego. Então, irmãos, também Ele nos supre em consolo. Nosso consolo vem do Senhor. Olha, quem está sempre dependendo dos homens, de amizades, vai sofrer. Porque neste mundo não podemos confiar nos homens. Nós precisamos, crentes,
Vocês que estão aqui, que já estão há tempo já conhecendo a verdade, precisamos ser amadurecidos de tal maneira que nós dependamos apenas de Deus. Ele quer, irmãos, ele faz como as águias fazem, tá? Que solta seus filhotes das alturas para eles poderem bater as asinhas e voar. Tá? Deus faz isso conosco. Ele quer que nós aprendamos a confiar e depender dele. É claro que uma amizade, o irmão, né? Nas aflições, ligue para nós. Deus usa também. Um pastor, né? Hoje que ninguém quer mais isso, todo mundo vê as utilidades das coisas por fora e não busca o conselho, nem o consolo, né? Mas uma esposa, um marido, consolando um filho também, essas coisas vêm de Deus, não vêm dos homens. Né? Nós não buscamos consolo dos ímpios, nós buscamos consolo daqueles que Deus manda ou envia para nós. Também, irmãos, afeto, né? Afeto. Nós vivemos num mundo marginalizado no pecado. Irmãos, abominações têm sido cometidas pelos homens. Se os irmãos soubessem o que está acontecendo no mundo hoje, os irmãos choram de ver a maldade dos homens. Tá? Onde eles podem chegar até em atos cruéis com criancinhas. Então nós estamos no mundo agora, o Brasil está infestado de crianças, de adolescentes, de juniores, jovens, jogados. Não tem o consolo de uma família, não tiveram os pais por perto, o marido abandona a esposa, não fica ali para ser um esteio para a família, a mulher faz questão de abandonar o marido, leva os filhos consigo, os meninos crescem desamparados, expostos à maldade dos homens. Então nós vivemos num ambiente sem afeto. Sem afeto. Nós estamos cercados de perigos. As crianças são como gazelinhas, expostas aos lobos, às hienas. Então elas olham. Onde buscar afeto? Queridos irmãos, nós damos glória a Deus, por um Deus que nos amou e que fala aos nossos ouvidos, eu te amo. Outro detalhe, queridos irmãos, ele faz isso mesmo usando homens. Às vezes ele utiliza um casal que pega um órfão para criar, e eles dão carinho para aquelas pessoas. Esse é o nosso Deus. Ele é simpático e empático, é a diferença. Tá? Simpatia você vê no rosto da pessoa. Empático é quando a pessoa penetra no viver do outro. Vamos lá. É Ele quem é capaz de mover o mais perverso entre os homens para prover sustento e proteção aos seus amados. Deus, incrivelmente, Ele pega a mão do ímpio e abre assim, sabe como os ímpios são por dinheiro, né? Eles amam o dinheiro, eles fazem questão, brigam, matam uns aos outros por causa de dinheiro, né? Eles são assim. O que vemos nesta política, neste mundo maligno, são ladrões, salteadores, que amam o dinheiro e não estão contentes com o que têm. Então eles esganadamente vão fazendo isto. Igual os leões quando estão na presa ali, um briga com o outro ali, querendo pegar a melhor parte. Os homens são assim. Então sabe o que Deus faz muitas vezes? Ele abre a mão de um perverso para soltar o que tem para sustentar alguém. Deus faz isso. É a história da bondade de Deus neste mundo. Vamos entrar então, queridos irmãos, no aspecto de misericórdia. E esse assunto aqui, irmãos, deve nos despertar. Eu estou falando isso porque nós nos sobrevivemos, espiritualmente falando, numa teologia humanista. Tá? Eu sempre falei isto e combato essa teologia tremendamente. Eu ainda sou um pouco fraco nisso. Eu gostaria de, meu Deus, me dar mais força.
Porque o que pregam hoje é puro humanismo. Satanás é um aproveitador dessa situação. Então, aquela teologia de que a fé é minha. Essa fé, irmãos, que vem do homem, nós não cremos assim. Nós cremos na teologia bíblica que tudo vem de Deus, inclusive a fé. Agora você pergunta, pastor, o que isso implica em misericórdia? Implica o seguinte, é que se eu não conhecer quem era eu como crente, se eu não souber o que eu era no pecado, eu não acreditarei no Deus de misericórdia. Agora vocês podem responder o porquê eu prego tanto sobre a depravação total hoje. Por quê? Qual a razão? É porque desconhece misericórdia. Deixa eu falar aqui. A palavra mais usada na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, é misericórdia. É mais usada do que amor. É mais usada do que graça. Porque na realidade, o que brilha vamos dizer assim, nesses recursos de amor e de graça é misericórdia. Olha o Salmo 136. Ali conta desde a criação até tudo que ele fez por nós, que é a misericórdia que conta essa história, queridos irmãos. Porque eu sou o que sou, porque Deus falou com Paulo isso. Paulo foi um homem que Deus usou grandemente para, inclusive, revelações, para trazer à luz o evangelho que ele pregava. Ele falou, Paulo, olha, eu não vou responder seu pedido. Paulo queria que Deus curasse do problema que ele tinha na vista. Ele falou, eu não vou curar você. Eu quero que você saiba que a minha graça é suficiente. Então os crentes de antigamente, os crentes da igreja primitiva, os crentes do Velho Testamento, eles sabiam o que é misericórdia. Hoje não. Eu fiz uma decisão para Cristo, está tudo bem. Eu vou na igreja quando eu quiser. Eu não vou compartilhar nada. Tem crentes hoje, irmãos, perguntando se devem dar o dízimo, se devem dar suas ofertas, perguntando isso. Os crentes no passado não faziam isso. Eles davam todo o seu ser para Deus. Eles reconheciam isso. A Bíblia diz que havia temor em seus corações. Eles faziam com a maior alegria em temor ao Senhor. Era um medo de obediência. Mas notem, queridos irmãos, nós precisamos conhecer. Eu vou mostrar aqui as razões. Por quê? Nós temos uma tendência a ser orgulhosos. A Bíblia sempre está combatendo o nosso orgulho. Deus está sempre pondo o dedo no olho da gente e diz, você é o que é, porque eu usei de misericórdia para com você. Então ele corta o orgulho. Corta. E se não cortou ainda, se Deus não lidou com o meu orgulho, alguma coisa está errada na minha vida. Eu preciso aprender a pôr a boca no pó, reconhecer que meu Deus é Deus, que Ele faz comigo o que Ele quiser fazer. Se Ele quiser tirar minha vida, Ele vai tirar. Se Ele quiser mexer com minha família, Ele vai mexer. Se Ele quiser tirar meus bens, Ele vai tirar. Nós precisamos conhecer esta aula da graça. Se tem um detalhe na vida do crente, é que esse detalhe ele tem que aprender diante de Deus a ser humilde. Não diante dos homens, irmão. Diante dos homens nós temos que aprender a ter fé e coragem. Isso é verdadeiramente humildade. Mas diante de Deus, humilhação. Senão a gente é orgulhoso. Pode ver quando o Senhor fala ali no Sermão do Monte. Ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Falando de pobreza espiritual. Porque a igreja não enche de pecadores? Porque falta isso, humilhação.
No céu não entra arrogante, no céu não entra os soberbos. Deus quebra primeiro. Ele pega o barro e transforma em pó. Se Ele faz comigo, faz com cada um dos irmãos aqui, e especialmente na hora da conversão de alguém. Outro detalhe, queridos irmãos, deixa eu suprir vocês de um versículo, que o Salmo 19, onde diz: livra-me da soberba. Eles falam ali: Senhor, livra-me da soberba. Outro detalhe, irmãos, e aqui entra soberba também. Em cada detalhe disso, a razão por que Deus quer que eu entenda a misericórdia. A razão é a seguinte: é que eu tenho a tendência de confiar no homem, sempre buscar provisão no homem. E aqui envolve várias coisas. Nós confiamos no braço forte da gente, sempre estamos confiando na gente. Eu sou capaz, então Deus quebra. Às vezes, Deus faz com que um homem, uma mera gripe, uma enfermidadezinha que ninguém imaginava, derruba alguém. Ele fica uma semana, 15 dias, preso em casa, sem poder trabalhar. Deus está falando: está vendo? Você confiou em você, não confiou em mim. Eu que cuido de você. Nós confiamos também nos políticos, irmãos, por isso que vivemos abrasados. Será que ele vai me dar dinheiro? Será que eu vou ter uma casa? Será que eu vou ter um mundo melhor? Nós sempre estamos preocupados na política conosco, confiando no homem. Tá bom. Então Deus permite que assoladores venham. Até elementos bandidos no mundo, terroristas, estão nas mãos de Deus. Com o objetivo de quê? Tá bom, de estragar tudo, tomar o que tem. Ele faz isso. É Deus que dá ordem. Ele não chamou Nabucodonosor um perverso, de meu servo Nabucodonosor. Ele quebra o nosso orgulho, irmãos, de confiar. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Foi por isso que intensifiquei no começo: aprendamos a confiar em Deus. Outro detalhe, queridos irmãos, é por causa de nossa disposição enganosa de exigir nossos direitos. Nós, irmãos, não deixamos essas maldades do tempo da incredulidade. Você lembra quando você era incrédulo? A gente não dava glória a Deus, não dava graças a Deus. Não, a gente comia porque disse: aqui é meu, eu que ganhei, né? A minha casa eu que ganhei, né? A minha saúde que eu tenho, olha como eu venci aquela enfermidade. Nós sempre estamos falando isso, mas agora, como crentes, irmãos, será que estamos com essa tendência de exigir nossos direitos? Né? Então Deus quebra isso. Não temos direito, irmãos. Tá? Deus prometeu cuidar de nós em dois aspectos. Lembre bem: Ele vai dar o que eu preciso para vestir e o que eu preciso para comer. Se passar disso, eu digo, é bênção a mais. Tá? É um lucrinho a mais que Ele deu. O lucrinho a mais Ele toma. Pode tomar a qualquer momento. Então, queridos irmãos, isso é que Deus faz. Ele não prometeu outra coisa. Tá? Ele não prometeu. Às vezes Ele nos dá riqueza, dinheiro a mais, uma casa melhor, carro melhor, uma vida em melhores condições, mas Ele está fazendo porque nós podemos usar aquilo sabiamente para servir os outros. Tá? Então, queridos irmãos, lembremos do nosso Deus e nunca abramos nossas bocas para exigir nossos direitos. Nossas bocas devem proferir louvores continuamente. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, porque além de um pedaço de pão, o Senhor me deu Jesus Cristo. Eu vou terminar essa parte aqui agora, queridos irmãos, dizendo também que Ele usa de misericórdia conosco por causa da nossa tendência de querer sobressair aos nossos semelhantes. Então Deus nos quebra. Se temos a tendência de olhar para o nosso vizinho, dizer que somos melhores do que ele,
Olha aquele pobre ali, eu tenho, ele não tem. Olha aquela pessoa, olha o modo como ele tem. Olha aquela pessoa com defeito na orelha, na boca, na cor dele. Nós sempre estamos querendo sobressair aos outros. Isso é um perigo tremendo, é xingar Deus. Ele é o nosso soberano, Ele é o oleiro, Ele quem fez as pessoas. Então nós não temos direito de abrir a boca e usar dessa discriminação com nossos semelhantes. Tem aquele que é pobre, eu tenho uma melhor posição. Aquele que é inferior a mim, eu sei mais do que ele, eu tenho curso superior, ele não tem. Isso, irmãos, deve ser rasgado de nossas vidas, para aprendermos a lembrar. Eu sempre digo aqui aos irmãos, na questão da nossa atitude com as pessoas lá fora, nós devemos lembrar que nós viemos de um Adão caído, da mesma família. Então temos que aprender a amar nossos semelhantes. E nesse aspecto, como homem, Jesus amou os seres humanos. Então devemos aprender e clamar por Ele. Queridos irmãos, olhe você, olha o que você tem, olha esse peito seu, olha esse lugar que Deus revestiu com esses ossos, com essa parte aqui, onde tem pulmão, tem coração, tem tudo. Isso deve estar cheio, lotado de misericórdia dentro de nós, as compaixões de Cristo. A Bíblia fala isso, para nós estarmos cheios, desenvolver isso, cheio de misericórdia, de chorar pelas pessoas, porque elas podem ir para o inferno. Tornarmos-nos pessoas cheias de misericórdia, porque Deus usou de misericórdia para conosco. Então isso deve envolver constantemente nossa vida, nosso modo de viver, nosso linguajar e nosso cântico na igreja e fora da igreja. Misericórdia. Que o Senhor tome esta mensagem aqui no Salmo 23, versículo 6, para o nosso bem diário e eterno.